dar continuidade ao nosso tema de hoje, nós temos um ponto alto novamente, que é as homenagens ao nosso doutor acadêmico, professor Arnaldo José Costa Filho. Nosso decano é laureado como acadêmico honorário, que completou agora, em 29 de setembro, os seus 100 anos. Nós o homenageamos pelos 100 anos, mas principalmente pelo que ele é, como os seus legados, como tanto profissionais, artísticos, pessoais, de uma personalidade marcante que contagia e contagiou a todos durante toda a nossa convivência. Não me cabe discurso, porque nós teremos o nosso orador que o fará com a habitual exuberância e nem fazer spoiler do que será dito. Mas, da diretoria, nós queremos transmitir as nossas felicitações e talvez repetir o que falamos na festividade que houve do seu aniversário recentemente, em que conseguimos observar que pessoas com a sua polivalência, com a sua capacidade, são biologicamente superiores e, por isso, longevos. Queremos muito manter esse convívio e dizer que uma faceta de todos conhecida aqui é o preciosismo que ele conduz às coisas. Assumiu conosco a fazer homenagens fúnebres de colegas médicos do Estado e o fez e faz com rigor obsessivo. Isso é um traço da sua personalidade. Não pretendo fazer as homenagens que cabem ao nosso orador, mas quero fazer um pequeno parênteses contrariando o professor Schwartzman, que me proibiu de fazê-lo, mas ele ofereceu gentilmente para nossa posse a champanhe de sua produção e hoje também. Então, obrigado, Gilberto. Mas, de qualquer maneira, retomando o assunto, eu o felicito e passo a palavra ao professor Manfroy para que, como orador, dê todas as conotações pertinentes. Senhor presidente, volto a cumprimentá-lo e, fazendo isso, cumprimento os demais que se encontram presentes. O interesse sobre o que ocorre com as pessoas que têm a felicidade de realizar... Desculpe, cumprimentar o nosso homenageado e os familiares, eu tinha esquecido. O interesse sobre o que ocorre com as pessoas que têm a felicidade de realizar a mais dignificante da obra de arte, a vida harmoniosa, vem de longe. Então, a vida harmoniosa, a construção da vida harmoniosa é uma arte e das melhores. Saber envelhecer, de Cícero se dirige ao seu amigo Tito com as seguintes palavras. O poeta, nosso grande poeta Tito Romano. Em troca, hoje parece-me útil escrever sobre a velhice. Com efeito, gostaria de tu e eu fôssemos avaliados desse fardo que nos pesa ou fatalmente nos pesará. Um fardo que suporta e suportará, como sabe, tudo se suporta, com paciência e razão. Mas isso não impediria de ser objeto da dedicatória desta obra, sobre a velhice que eu tinha vontade de escrever. Ela será útil a todos nós. No que me concerne, senti tal prazer em escrevê-la que esqueci os inconvenientes dessa idade, mas ainda a velhice afigurou-se-me repentinamente doce e harmoniosa.
jamais os benefícios da filosofia serão suficientemente enaltecidos. Contanto que seja praticada, ela permite atravessar, sem desagrado, todas as épocas da vida. Ele se deu conta, ao escrever, que a velhice não era uma coisa ruim, como viviam dizendo. E explicou depois por quê. É um livro todo que ele explica isso, né? Vejamos, então, como o nosso centenário homenageado percorreu com a arte e harmonia esse caminho indicado por Cícero em todas as fases da sua vida. Arnaldo José da Costa Filho nasceu em Porto Alegre em 29 de setembro de 1922. Filho de Arnaldo José da Costa e Madalena Brosemolim da Costa. Em 1935, ingressou no Colégio Militar da capital e terminou os estudos secundários no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, ingressou em 42 na Faculdade de Medicina da atual universidade, que era, na época, Universidade do Rio Grande do Sul, onde fez parte do Centro Acadêmico Sarmento Leite e foi fundador da Associação Desportiva dos Alunos da Faculdade de Medicina, da qual, muitos anos depois, eu vim participar. Da qual foi treinador de equipe de futebol e tricampeão universitário. Graduou-se em 47, especializou-se em traumatologia, ortopedia e medicina do trabalho e fisioterapia. Trabalhou no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre por cerca de 30 anos. Conhecido como médico do esporte e professor da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da ISEF, do Instituto de Porto Alegre, da Rede Metodista do Ensino, ISEF e IPA, onde lecionou a disciplina Anatomia Aplicada à Educação Física e os Esportes. Atuou em clubes esportivos, como o Grêmio Esportivo Renner, campeão de 1954, do Floriano e do Novo Hamburgo, do São José, do Cruzeiro, do Internacional e do Grêmio Náutico Gaúcho e Grêmio Náutico União. Atuou também na Federação Gaúcha de Futebol e foi médico de diversas seleções gaúchas de futebol, de voleibol, de basquete e de pugilismo. Começou a profissão em Vila Casca, no interior de Guaporé, mas em 48 foi um dos 3 médicos aprovados no primeiro curso de medicina aplicada à educação física e aos esportes da Faculdade Superior de Educação Física, fundada em 40. Em 48, foi contratado como médico do Clube de Futebol Profissional da empresa Renner, sendo assim o primeiro médico profissional de um time de futebol no Rio Grande do Sul em 59. Em 54, foi o campeão invicto dos campeonatos porto-alegrenses e do estado como médico de Grêmio Esportivo Renner de Porto Alegre. Em 58, foi idealizador da construção da Escola de Educação Física do Rio Grande do Sul, inaugurada em 62. No estabelecimento de ensino, assumiu como professor assistente de anatomia, inovando a introdução das aulas práticas feitas pelo Instituto Anatômico da Faculdade de Medicina da URGS. 2 anos depois, começaram a surgir os primeiros preparadores físicos esportivos do Estado. Por esta contribuição, detém o título de catedrático de anatomia, desde que se aposentou em 89. Quando a universidade unificou os departamentos, foi um dos fundadores do Departamento de Ciências Morfológicas. Organizou também o curso de Educação Física do Instituto de Porto Alegre, da Rede Metodista de Ensino. Graças às suas experiências e pesquisa, os dados apurados no trabalho Lesões Medicinais de Joelho, que apresentou em congresso do Estado, serviram para estabelecer os prazos mínimos para retorno de atleta às atividades esportivas após a cirurgia. Ao ser empossado como acadêmico honorário da Academia Sul-Grandense de Medicina, apresentou trabalhos sobre tumor de célula gigante de menisco de joelho, cadastrado como o único caso na literatura médica mundial. Caso que acompanhou por 32 anos para poder confirmar ser um tumor primitivo e não metastático. É membro da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, da Irmandade Nossa Senhora dos Navegantes de Porto Alegre,
Foi sócio fundador do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, da Associação Médica do Rio Grande do Sul, da Unimed de Porto Alegre, tendo sido jubilado por todas elas. Em 18 de outubro de 19, no Dia do Médico, foi homenageado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, onde é registrado como o número 378. Durante a solenidade que agraciou o médico formado a partir de 47, os médicos formados a partir de 47, foi apresentado como o colega que, após 97 anos, participa ativamente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Foi a apresentação que ele recebeu. É autor do livro Campariada de Memória, que reúne crônica de jornada profissional e do seu hobby como caçador. Participa do grupo cultural Médicos e Músicos da Associação Médica do Rio Grande do Sul, interpretando músicas de Lupicínio Rodrigues. Aos 100 anos, participa ativamente da Academia Rio-Grandense de Medicina, que nós somos testemunha. Casado com Esther Ferreira da Costa, falecida em 2014, com quem teve uma filha, Adriana Costa, 3 netos, João Carlos, Ana Clara, Gabriela e um bisneto, Antônio. Tem ainda a aventura de contar com a presença da irmã Alice Costa Porto, se eu não me engano, se encontra presente. Pois não, podia. Como sugere Cícero, em seu livro, nosso homenageado soube envelhecer, pois ornamentou sua vida como se fora uma verdadeira obra de arte e a suprema obra de arte, que é a vida. Suprema porque multiplicou o que sabia, inovou em benefício da sociedade. Em suma, uma ida harmoniosa e feliz, e fiz uma vida harmoniosa e feliz. Que fique conosco por mais 100 anos, nobre médico, e confrade Arnaldo José da Costa Filho. Obrigado. Eu gostaria, em nome de todos os presentes e outros acadêmicos que não puderam estar aqui hoje, lhe entregar essa placa, que se trata de uma homenagem à sua pessoa, como disse há pouco, que muito enriquece e enriqueceu a nossa academia, e por isso somos muito gratos. E desejamos que esse convívio se prolongue cada vez mais dentro do habitual. Eu gostaria de passar a palavra, se o senhor quisesse transmitir alguma coisa para os presentes. Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Ao acadêmico honorário Arnaldo José da Costa Filho, por ocasião de seu centenário de vida, nossa homenagem com o reconhecimento pela contribuição prestada às ciências médicas e à Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Porto Alegre, 29 de outubro de 2022, a diretoria. Muito obrigado, doutor. Eu pedia que fosse me concedida a palavra para fazer um rápido agradecimento. Esta sala, quando eu entro dentro dela, eu me sinto diferente. Parece que ela me aconchega. E isso talvez esteja relacionado, senhor presidente, à minha posse aqui na academia, que foi feita neste local aqui. Inclusive, eu tomo a liberdade de sugerir que as nossas reuniões sejam realizadas aqui, porque lá em cima é muito grande, nós parece que cada vez diminuímos mais a nossa frequência. Eu acho que aqui é mais adequado para nós fazermos as nossas reuniões. E justamente eu estava me lembrando aqui que foi nessa sala que eu fui apresentado à academia.
porque eu fui aceito como sócio da academia. Eu acho que não vale a pena discutir o motivo, mas de qualquer forma. E, na ocasião, as posses eram realizadas nas reuniões aqui nesta sala, não durando mais do que 15 minutos. E eu fiz ver, então, à diretoria que eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para me apresentar, porque eu dizia que mais de metade dos acadêmicos não me conheciam. Então, o que eu gostaria de houve uma disputa, porque era mais ou menos mês de setembro, e já tinham oradores oficiais para as reuniões da academia de setembro, outubro e novembro. Dezembro não havia reunião, porque as reuniões sendo no último sábado do mês, coincide com o Natal e com o Ano Novo, então, habitualmente, em dezembro não havia reunião. E o problema estava muito difícil quando eu tenho a impressão que eu tive uma grande aliada, que foi a doutora Temis Reverbel. Eu pensei que, na época, ela fosse secretária, mas agora a Marta me esclareceu que ela era vice-presidente. E foi ela que me parece que interviu e conseguiu que fosse programada uma reunião extraordinária da academia a ser realizada no segundo sábado do mês de dezembro e nesta sala aqui. Uma vez aprovada, então, eu me senti na obrigação de preparar algo que fosse condizente com a minha entrada na academia. E, modéstia à parte, todos que assistiram disseram, eu tive até a honra, até, não sei se não estou exorbitando um pouco, mas no dia seguinte da minha posse, domingo de manhã, eu recebi um telefonema. Eu tenho uma casa de fim de semana em Ipanema, onde eu tive uma criação de cães, e eu passava os fins de semana lá. E no domingo de manhã, logo após a minha posse no sábado aqui, me telefonaram, a minha secretária, que ficava com o telefone na sua sala, porque durante a semana eu não estava lá. Ela então me trouxe, me alcançou o telefone na frente da minha casa, bastante distante da fonte. Eu, já um pouco surdo e ainda com a distância, tive muita dificuldade em conseguir esclarecer quem era essa pessoa que estava me telefonando. Mas ela começou, presidente, me cumprimentando e me dizendo que a minha posse na véspera teria sido a maior posse que ele tem assistido na academia. E ele me explicou que teve que se retirar um pouco antes do término, porque ele estava lavrando e tinha a obrigação de pagar os funcionários que estavam dirigindo os tratores lá, por isso não tinha podido ficar até o término da reunião. Mas que ele me cumprimentava efusivamente e dizendo que a minha posse tinha sido a maior posse da academia que ele teria assistido. Eu tive muita dificuldade de identificar essa pessoa pela distância do telefone e também pela minha deficiência auditiva, mas ele me deu a pista. A primeira pista é que ele era fazendeiro, que estava lavrando naquela época. E aí eu comecei a ver quem eram os fazendeiros da academia e comecei a fazer um trabalho de sapa difícil aí e tal, mas eu mais ou menos consegui. E no dia que eu fui tentar esclarecer o problema,
eu fui na casa desse colega, porque estava na proximidade da sua residência, e cheguei lá, ele estava gravemente enfermo e me deixou a situação inovidável. Mas eu vou cometer talvez uma certa heresia, mas dizer que foi o doutor, que foi presidente daqui da nossa academia e que era fazendeiro ali em Guaíba. Como era o nome dele? Costa Gama? Costa Gama. Que tenha sido ele que tinha feito isso aí. Mas aí eu, com praticamente 3 meses de preparo, montei um teatrinho. E fiz, então, a minha posse, em primeiro lugar, apresentando esse caso único na literatura médica mundial, que até hoje persiste, do primeiro tumor de células gigantes primitivo de menisco de joelho. O problema não é assim uma coisa de alta hierarquia científica, mas o grande mérito que teve, porque eu consultei especialistas no assunto, e um deles, o Dr. Fritz Shachowitz, maior autoridade em anatomia patológica naquela época, e que havia sido contratado pela Faculdade de Medicina de Buenos Aires para assumir a parte de anatomia ortopédica. E eu, numa das reuniões que tive com ele, mostrei o meu caso e ele me disse: nunca vi um caso igual e não conheço na literatura qualquer referência a este caso. Acho que tu deves esclarecer. E a primeira coisa que eu te digo é o seguinte, que para que este caso seja considerado como primitivo, ele precisa ser acompanhado pelo menos por 25 anos, para então comprovar se ele não teve outro tumor de células gigantes que pudesse ter transmitido ao menisco, porque a probabilidade de ser primitivo nisso é de mais de 90% de casos. Então, eu tive o trabalho de acompanhar esse meu paciente durante 32 anos e, então, poder confirmar que ele não teve tumor de células gigantes que pudesse ser o orientador e o meu caso, então, passou a continuar a ser, e é até hoje, o primeiro caso da literatura médica mundial. Eu agradeço muito a homenagem que vocês me prestam e gostaria apenas, porque a minha memória já dá muito boa, de fazer uma leitura de uma coisa que eu acho que talvez seja interessante. Se a vida lhe oferecer oportunidades de crescimento, acolha isso como um dom. Se você conquistar grandes coisas e um dia for reconhecido pelos seus feitos, lembre-se de agradecer aos que estiveram ao seu lado nessa caminhada de vitória. Não precisa negar nem combater a fama. Quando fundamentada no mérito, a fama é lícita e justa. O problema está na busca da fama como meta e objetivo na vida. Fama não é algo a ser buscado. Fama é consequência de um valor vivido ou conquistado. O segredo é não se perder nas ilusões. Lembre-se de quem você é. Lembre-se sempre
do lugar de onde você veio, da casa que você habita, mantenha os pés no chão e não mude o seu estilo de vida para provar aos outros ou a você mesmo sua importância. Conserve a simplicidade. Esse é o segredo de uma vida realizada e feliz. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro quero dizer de que foram palavras sábias de um homem sábio. E felicito a família, felicito ao senhor por essa data tão importante e gostaria de sugerir que todos ficassem em pé para sair uma foto em homenagem ao nosso... Depois, agora vai tirar uma foto também. Queridos confrades e confreiras, eu não poderia ficar calado num momento desse. Eu queria ressaltar dois aspectos da vida do nosso ilustre homenageado. Primeiro, ele falou, e o Manfroy também disse, que ele foi um dos criadores de raça pointer do Rio Grande do Sul nos anos 70. Vejam só, foi aí que eu o conheci. Não conhecia, caçador de perdiz, e nessa casa onde ele mora hoje, ali em Ipanema, ele tinha um grande canil e ganhou vários prêmios, numa época em que o Kennel Club liderava o cenário esportivo. Então, isso é um dos traços da vida dele que eu gostaria de chamar a atenção. E o segundo, Arnaldo da Costa Filho é um dos maiores intérpretes de Lupicínio Rodrigues no nosso meio. Poucos, Sérgio Chaves, que não conhecia. Ele canta a capela, ou acompanhado, e o faz com brilhantismo. Ele nos acompanhou com o Gilberto, o presidente também, ao Rio de Janeiro, na Academia Nacional de Medicina, nacional, e chegou lá e roubou a festa. Ele, lá no fim da reunião, né, Gilberto, ele se levantou e começou a cantar Lupicínio. Sabe que Lupicínio tem uma produção imensa, ele sabe tudo de cor. É incrível, incrível. Nós saímos, quem conhece a Academia Nacional é bem ali no centro, perto do aeroporto Santos Dumont. Aí, encerrada a reunião, vejam só, nós descemos do prédio para ir para o aeroporto, para voltar a Porto Alegre. E aí ele entrou no táxi e continuou cantando. O motorista do táxi ficou abismado. Aí chegamos ao aeroporto ali, é pertinho, né? Chegamos no aeroporto e ele contava, e o taxista disse, pode, eu espero aqui, o senhor termine essa música. Aí, para coroar toda essa cena, entramos no aeroporto e ele continuou cantando. E aí juntou gente lá, fizeram, né? E foi aplaudido no aeroporto Santos Dumont. Eu não sei se o presidente autoriza uma palhinha dele, um só. Uma. Vamos lá. Depois de tudo isso aí, eu não posso deixar de atender o pedido do meu querido amigo e com o apoio do presidente, eu vou encerrar cantando uma música, então, que se presta muito à minha situação atual. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar
e querer me homenagear, fazendo de ouro um bisturi. Quase 500 menissectomias feitas pelo método convencional. Por isso o bisturi de ouro, né? Mas sei que depois do tempo passar, ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, quem quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho e a alegria para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais. Pois não. Eu só um comentário. É um paradoxo, porque a presbifonia é normal depois dos 70. E aos 100 anos, um vozeirão igual é digno de estudo. Não. Presidente, colega, eu só queria complementar o depoimento do MEC, porque foi uma experiência maravilhosa aquela ida ao Rio, né? Que durante a cerimônia na academia, muito formal, era uma reunião conjunta da Academia Rio Grandense com a Nacional, ao final, chegou a mim a mensagem do Costa Filho que ele queria cantar. E aí, eu, claro que imediatamente perguntei para quem estava ao meu lado, para passar ao secretário da Academia Nacional, que perguntasse ao presidente se ele poderia cantar. E a resposta veio que é impossível, não se pode cantar. Aí eu transmiti ao Costa Filho que não podia cantar. E ele levantou e cantou, e foi um sucesso. Bem, para coroar esse momento tão agradável, convido para um pequeno coquetel. Desculpe. Pois não. Sou atravessadora de recados. E a acadêmica Liselotte solicitou que eu informasse que ela já encaminhou a palestra completa dela no e-mail de todos os acadêmicos, em primeiro lugar. E o acadêmico Sérgio de Paula Ramos me pediu que comunicasse que se retirou por um atendimento de urgência que precisava fazer. Desculpe, mas eu precisava comunicar. Maravilhoso. Eu lembro a todos que todo o material desses quase 40 eventos estão no nosso site na forma de YouTube, para que possam consultar se for o caso. Volto a convidar, nós teremos um pequeno coquetel comemorativo e obrigado pela presença de todos.